A Bolsa Brasileira voltou a subir forte e renovou o topo histórico. Exatamente o que eu vinha alertando aqui na comunidade. Mesmo com o discurso duro do Banco Central, o mercado está apostando em cortes de juros por aqui. E o Brasil, mesmo com fiscal podre e 2027 parecendo buraco, segue entrando no mapa do fluxo de emergentes. O momento para a Bolsa Brasileira, neste atual momento, é o melhor possível. Eu falei aqui no primeiro bloco sobre a política do Fed, sobre os estímulos americanos que vão impactar na desvalorização do dólar. Isso está forçando esse movimento de desdolarização nas principais economias do mundo. Os bancos centrais, desde 2023, vêm aumentando a sua exposição ao ouro, vendendo os dólares americanos. A gente vê pouco a pouco também o mercado preocupado. Mesmo o mercado americano começa a olhar o valuation da bolsa, do setor de inteligência artificial, por exemplo, começa a perceber que os ativos estão caros, começam a precificar como uma bolha, começam a diversificar os seus investimentos, também encarando aí essa política fiscal dos Estados Unidos, que continua aumentando o endividamento, mesmo com o Trump no poder. Agora o Fed, que vai cortar juros com a inflação subindo. Isso impacta ainda mais nessa queda do dólar, e isso acaba beneficiando esse fluxo global para países emergentes. Então, as bolsas de países emergentes vêm ganhando e a Bolsa Brasileira vem se beneficiando nesse sentido também. Já falei aqui que também o que ajuda o cenário brasileiro é os juros no atual patamar, um dos maiores juros do mundo, que acaba também atraindo esse carry trade aí para a Bolsa Brasileira. Muitos dólares acabam entrando no país em busca desses juros, né, desse famoso ganho real, né? Então, isso também ajuda esse fluxo a entrar no Brasil. Então, temos esse cenário perfeito, porque a Bolsa Brasileira em dólar ela continua muito barata, continua muito defasada. A curva de juros aqui no Brasil já começa a precificar cortes. A gente lê quase que diariamente o noticiário financeiro, os principais bancos, os principais players do mercado aumentarem as suas apostas em corte de juros no ano de 2026. O consenso do mercado é que a inflação ela vai desaquecer agora em 2025, ela vem recuando com essa queda do dólar, o mercado vem reprecificando aí as suas contas para a inflação neste ano e acredita que com isso vai abrir a possibilidade do corte de juros em 2026 e começa a fazer suas apostas para quando isso vai acontecer, né? Mesmo com o Banco Central, sempre que perguntado, o Banco Central continua mantendo essa postura que não vai cortar juros, que vê essa política mais restritiva, esses juros a 15% por longo prazo, por mais tempo. O mercado continua jogando com esta possibilidade, e isso também é um outro fator que ajuda, né? Quando o mercado começa a precificar que há essa queda na curva de juros, né? A possibilidade é que a Bolsa tende a se beneficiar lá na frente no segundo momento. Então, há essa reprecificação no mercado, né? Muita gente, e eu já falei sobre isso aqui, já falei num Lioncast passado sobre o trade Faria Lima, o trade Tarcísio, muita gente está colocando que também há essa possibilidade de mudança na presidência ano que vem, isso que pode estar também, né, influenciando na compra do mercado brasileiro. O Lula pode não ganhar as eleições. Eu acho que isso ainda está muito distante, a gente não tem nem candidatura confirmada de fato, né? Ainda falta muito para as eleições, e eu não acredito que isso esteja precificado neste momento. Isso é o que muita gente na Faria Lima quer acreditar, que a Faria Lima quer essa mudança, né, para que esse novo ar aí que chega na presidência traga de novo um fôlego, né, para que dê a possibilidade no futuro de realmente a gente ter uma política fiscal mais adequada, né, um pouco menos gastadora e que pode só levar os juros a caírem mais à frente. Já falei aqui sobre a delicada situação fiscal brasileira, o rombo que a gente vai ter em 2026, somado com este ano também, né, e o ano passado. A situação para 2027 fica extremamente complicada, as obrigações fiscais do país está extremamente elevada, a capacidade de arrecadação com a economia que vai enfraquecendo. Então, a situação do Banco Central
não é de um corte de juros para que fortalece a ideia de que o Brasil está vencendo a inflação. É um corte de juros para tentar estimular a economia, porque daqui o mercado, boa parte do mercado acredita que a política do Banco Central, ela se tornando restritiva demais por muito tempo, ela acaba impactando em recessão econômica, isso atrapalha na arrecadação do governo e piora mais ainda a situação fiscal do país, né? E piora a inflação. Mas se o Banco Central for nessa linha, se o Banco Central copiar o método do Banco Central americano e tentar cortar juros para estimular a economia brasileira e não continuar como está acontecendo agora, batendo na tecla de que é preciso ter o controle fiscal, o Banco Central pode alimentar uma pequena bolha de curto prazo para depois correr atrás do problema, né? Porque ao cortar juros, o dólar que está caindo vai inevitavelmente parar de cair, vai voltar a subir em algum momento, quando esse ganho real aí começar a recuar. A possibilidade também das eleições chegando, com pesquisas, se esse governo continuar, né, com a situação fiscal ano que vem pingando, pipocando a toda hora no noticiário, isso pode também impactar num dólar mais alto e a inflação inevitavelmente vai voltar a subir. Então, o Banco Central brasileiro está agora numa sinuca de bico. Ou ele corta juros para estimular a economia, e aí, de contraponto, ele ajuda o governo também, que seria um corte político para ajudar o Lula a tentar a reeleição, ou ele mantém os juros no patamar que está e arrisca uma possibilidade de recessão econômica, né? Uma recessão forte da economia, uma contração, e com um governo que não tem o controle dos gastos, né, que continua gastando muito mais do que arrecada, se a recessão acontece, a arrecadação do país despenca e esse governo vai ter ainda mais problema de fechar as contas. E claro que todo esse endividamento, todo esse descontrole fiscal vem como inflação, volta para você e para mim, para todos nós, como inflação de fato. Então, mesmo que neste atual cenário a coisa pareça controlada, ela está muito longe disso. Mas mesmo trazendo essas notícias negativas, voltando no ponto inicial, a Bolsa Brasileira continua muito atraente devido ao cenário externo, a desdolarização que está trazendo essa entrada de dinheiros no país e essa busca por diversificação. O mercado brasileiro acaba sendo realmente muito vantajoso. Então, eu acredito que é um excelente momento para estar exposto na Bolsa Brasileira. Eu trouxe aqui recentemente a analogia para você. Analogia não, na verdade, é a história real, né, de que investidores estrangeiros costumam liderar esse ciclo de alta da Bolsa Brasileira. Historicamente, isso sempre acontece. Os gringos compram o movimento de fundo, né, e levam para o movimento de alta. E, historicamente, o investidor brasileiro, o investidor local, compra o topo. Ou seja, quando o noticiário começa a botar a headline que a Bolsa está batendo recordes, já aparece um monte de influências, um monte de gente falando sobre investimento e mercado de ações. Olha quanto o seu vizinho ganhou no mercado de ações, aí que realmente os gringos começam a vender pouco a pouco, esse fluxo de entrada brasileira acaba comprando o topo do movimento. Foi assim lá em 2008, né, naquele grande ciclo que foi ajudado pela o ciclo de alta das commodities, o petróleo disparando, o minério disparando, que levou uma forte valorização da Vale e da Petrobras. A Bolsa Brasileira virou a bolha da vez, né? Mercado emergente, o Brasil ganhava a Olimpíada e por aí vai. Muito dinheiro entrou no país naquele segmento. A gente tem os números recordes da Bolsa Brasileira desde então. A Bolsa jamais voltou àquele patamar, já vai completar quase 20 anos daqui a alguns anos, né? Deste topo histórico da Bolsa Brasileira real, né, que é o topo histórico dessa bolha que surgiu lá atrás, ela nunca chegou naquele movimento, né? Mas quem pagou realmente o pato ali no fim foram os investidores que entraram no final, quando a Bolsa já havia realmente performado muito bem ao longo de 7 anos. A propaganda chegou ali em 2007, 2008 para o investidor pessoa física, para o varejo que começou a comprar, o institucional também começou a comprar mais Bolsa, e aí veio a crise do subprime e derrubou. E sempre é assim, tá? Historicamente, esse é o movimento. Tem um estudo muito legal que o Márcio Noronha faz, que é o LAD, que é um indicador que você consegue perceber esse fluxo de entrada positiva e negativa de gringos, né?
Então, você consegue perceber ali quando os gringos estão comprando e vendendo, e você percebe que eles compram de fato no movimento de um início de alta e eles vendem antes da queda. Historicamente, se você pegar um pouco desse indicador, é muito interessante de acompanhar. Ele sempre acaba mostrando isso, né? E é um bom indicador para acompanhar, porque se você tiver, se você acompanhar a curva dessa linha, né, desse fluxo de investimento, você consegue ver que agora talvez a bolha tenha estourado, que o movimento de correção pode chegar mais à frente. A primeira vez que eu dei de cara com isso, achei bastante interessante, foi depois desse ciclo aí, e combinou muito bem o início com o fim, e assim é historicamente. Então, estamos vendo o início, os gringos comprando, lá na frente, talvez a Bolsa, quando estiver cara demais, quando todo mundo falar que é hora de comprar, aí vem o momento de correção, e aí é que o investidor brasileiro passa a comprar. O Brasil está quebrando, mas a bolsa sobe porque o dinheiro não tem ideologia, ele só procura retorno. Se você quer acompanhar o fluxo e gatilhos semanais da bolsa com antecedência, entra para a comunidade Liga Lion. Lá eu mando tudo no detalhe. Link na descrição desse vídeo, ou aponta a câmera aí para o QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação para receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até o próximo episódio, bora! Tchau!